que carregava consigo a força da fé. O vale que separava os dois exércitos era como uma cicatriz profunda na terra, dividindo dois povos destinados ao embate. De um lado, os israelitas, determinados a defender suas famílias, suas terras e a fé que os guiava. Eram guerreiros experientes, curtidos por batalhas anteriores, mas o medo, agora, toldava seus pensamentos como uma névoa densa. Do outro lado, os filisteus, guerreiros imponentes, cruéis como o sol do meio-dia no deserto, confiantes em sua força bruta e desprezando a força do Deus de Israel. Ansiavam por subjugar, por esmagar qualquer resistência e tomar para si o que não lhes pertencia por direito. Em meio a este palco de apreensão e incerteza, os dois exércitos se avaliavam, calculados como jogadores de xadrez, esperando o momento crucial da batalha. Cada dia que se passava intensificava a tensão, como o silêncio opressivo que precede um terremoto. E foi nesse interlúdio de apreensão que a figura colossal de Golias se revelou, projetando uma sombra de medo sobre a já tênue esperança israelita. A cada novo amanhecer, ele rugia seu desafio, sua voz amplificada pelas paredes do vale, penetrando nos corações e mentes dos israelitas. Cada palavra era como um golpe de martelo, minando o moral do exército e aprofundando o desespero. A cada ameaça proferida por Golias, a fé dos israelitas parecia se esvair como água que se escoa por entre os dedos. Golias era a personificação do terror, uma visão capaz de fazer tremer até o mais valente dos guerreiros. Imaginem um homem gigantesco, com quase 3 metros de altura, coberto da cabeça aos pés por uma armadura de bronze que refletia o sol impiedoso, como se ele próprio fosse um ser celestial. Seus músculos, definidos como os de um touro selvagem, moviam-se com a força de um urso. Sua voz, potente e gutural, era como o rugido de um leão faminto, capaz de fazer tremer o chão sob os pés dos israelitas. Ele carregava consigo uma lança colossal, tão grossa quanto o tronco de uma oliveira milenar, e sua espada, afiada como a língua de uma serpente, brilhava ameaçadoramente, refletindo o medo nos olhos de seus inimigos. Cada passo que Golias dava, cada movimento que fazia, era calculado para intimidar, para lembrar aos israelitas a sua aparente insignificância diante de sua força descomunal. Por 40 longos dias, Golias repetiu seu desafio, zombando do Deus de Israel, questionando sua força e poderio, desafiando qualquer um que ousasse enfrentá-lo. Ele era a materialização do medo, uma montanha intransponível de arrogância e brutalidade. O gigante representava mais do que apenas um inimigo físico. Ele era a encarnação do medo que paralisava os israelitas, a dúvida cruel que sussurrava em seus corações, corroendo sua fé. Ele era a prova viva de que a fé, quando não alimentada pela coragem e pela ação, torna-se frágil, vulnerável como uma chama bruxuleante em meio a um vendaval. Davi, o caçula de 8 irmãos, era diferente. Enquanto seus irmãos se preparavam para a guerra, ele cuidava do rebanho da família. Conhecido por sua bravura e mira certeira com seu estilingue, um dia, Jessé pediu-lhe que levasse suprimentos para seus irmãos no campo de batalha. Davi partiu, sem saber que enfrentaria um desafio maior. No acampamento, encontrou o exército paralisado pelo medo de Golias. Indignado, Davi se ofereceu para lutar contra Golias. Com fé inabalável, sabia que Deus estava ao seu lado.